Olá pessoal, tudo bem? Vulnerabilidades e impostos de gasolina. Eu sou o Renato Boiú, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, eu falo muito aqui no programa sobre aquelas vulnerabilidades que têm relação entre o mundo cibernético, o mundo virtual, e o mundo físico, são as que mais me interessam por conta do meu histórico, né, do meu background. E essa semana apareceu aí uma pesquisa bem interessante, né, de uma empresa de cibersegurança, que ela verificou vulnerabilidades em equipamentos utilizados em bombas, em postos de gasolina, aquelas bombas para encher o tanque de gasolina, álcool e diesel. E essas vulnerabilidades afetam vários fabricantes, aí, vários modelos de equipamentos, e o impacto que tem é bem significativo. Então, eu achei um artigo muito interessante para compartilhar com vocês aqui. Como sempre, eu vou colocar na descrição aí do vídeo, tem o link para vocês poderem ler na íntegra, né? O artigo está em inglês, como sempre, né? E aí é dessa empresa chamada BitSight, é muito interessante lá dos Estados Unidos. Tem uma equipe multidisciplinar aqui que trabalha nela. E o principal serviço deles tem a ver com cibersegurança. Então, eles fazem tem um time deles que faz varredura, que faz detecção, teste de intrusão, etc. Então é bem interessante. E aí eles mencionam nesse artigo aqui recente, né, essas vulnerabilidades críticas foram descobertas em sistemas de medição automatizada de tanques. Então, eles explicam, né, que existem sistemas de controle industrial, que são sistemas de atuação, seja para medição, para sensoriamento, sejam aqueles que vão fazer atuação, né, com solenoides, com motores, etc., remotamente, válvulas, e fazem parte da infraestrutura crítica. Aqui no programa a gente já falou de alguns casos que ficaram muito famosos, né, de problemas de cibersegurança afetando esse tipo de equipamento, e que aí gerava problema de fornecimento de gás, por exemplo, em situações, a gente viu inclusive recentemente aí uma ação, muito provavelmente do exército israelense, contra uma nação inimiga, fazendo explodir pagers. É o tipo de ação que remotamente ou de modo pré-programado, um agente ele prepara um sistema para ter um defeito, né, expor uma vulnerabilidade, aqui remotamente. Nesse caso aqui, essa investigação que foi feita por eles, né, a equipe deles que eles chamam de Trace, então descobriram muitas vulnerabilidades ainda não detectadas anteriormente, do tipo Zero Day, em 6 sistemas de medição automática de bomba, de 5 fornecedores diferentes. Então, isso mostra que existe um problema até de infraestrutura no desenvolvimento das soluções relacionadas com essa área aqui de atuação. E aqui embaixo eles mostram, inclusive, um mapa muito interessante da dispersão geográfica de equipamentos vulneráveis, porque esses equipamentos estão conectados online, eles estão na internet e são acessíveis diretamente pela internet. Então, realmente, são alvos, como o artigo aqui diz, né? São alvos excelentes para ataques de cybercriminosos, seja por sabotagem ou seja em cenários de guerra, como eu acabei de dar um exemplo aí de Israel. É, e aí, já foi feita, né, nos últimos 6 meses, essa empresa, ela entrou em contato tanto com os fabricantes, como com as agências, né, que a gente menciona aqui sempre no programa também, que é a CISA e o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, né, Homeland Security. Então, eles já entraram em contato nos últimos 6 meses, explicaram quais eram os problemas, o que eles encontraram, e aí agora tem, lógico, a ação dos usuários, né, de quem usa esse tipo de equipamento, esse tipo de sistema, e dos fabricantes para corrigir as vulnerabilidades. O problema é que eles focaram aqui nos Estados Unidos, que é a área de atuação deles. Mas como vocês vão ver no mapa, o problema afeta muitos países. Então, eles explicam, né, como é que é o sistema de medição automática de controle de bombas de gasolina, bombas de combustível, né? E aí, aqui é interessante porque eles começam a listar, fazer uma análise de risco. O que é que acontece quando uma vulnerabilidade
aqui é atacado. O que que pode acontecer? Então, uma possibilidade é renomear a informação de tanque. Então, um tanque de combustível que teria um nome, o criminoso poderia invadir o sistema e renomear o nome do tanque de algo para outra informação. Então, num ambiente que eu tenha dezenas de tanques de gasolina, por exemplo, tem que lembrar que alguns tanques de gasolina não são é, públicos, não são para fazer venda de combustível, e sim são internos dentro de empresas, principalmente do agronegócio, da mineração, etc. A gente tem vários casos em que existe um posto de gasolina, principalmente diesel, para uso dos caminhões que trabalham ali naquela empresa. Eles poderiam ser afetados, e ao renomear um tanque de gasolina, isso pode gerar confusão e até problemas de integração com outros sistemas, né? Uma outra ameaça potencial aqui, bem mais séria, é reconfigurar a a capacidade do tanque de uma forma mentirosa. Então, aumentar de, por exemplo, 10 mil galões para 20 mil galões. Então, isso aqui, o sistema entenderia que o tanque tem uma capacidade maior do que ele fisicamente tem, e aí o sistema automatizado que bombearia gasolina para dentro daquele tanque faria vazar gasolina. Então, seria um vazamento de combustível. Aí tem um risco, tanto de segurança quanto um risco de meio ambiente, né? Outro problema que um pouco mais para baixo eles dão exemplos, seria reprogramar os sinais de controle e até os sinais de relé para fazer problemas que podem ser catastróficos, então fazer vazamento catastrófico do combustível. Captura de dados sensíveis, como não tem muita segurança esse sistema, é possível ter acesso a dados sensíveis. Desligamento de sistemas de rede, então poderia ter impacto de parar de funcionar o sistema automatizado, e aí que operações críticas como hospitais, emergências, etc., poderiam ficar sem combustível, muito sério isso aqui, né? E perder dados de compliance. Então, no caso de uma averiguação, por exemplo, de uma agência, a empresa poderia ser penalizada com multas regulatórias por não estar dentro dos parâmetros de compliance necessários. Então, realmente são vulnerabilidades bastante preocupantes. E aí, dentro das preocupações que eles têm, né, das pesquisas que eles fizeram, que não é uma pesquisa recente, eles falam do tipo de comunicação que tem. Então, isso aqui é bem interessante para quem é técnico, né? Ver como é que funciona esse tipo de sistema, como que é a segurança. Eles colocam que a segurança aqui não é tão segura assim, porque é relativamente fácil de detectar os bytes de segurança. E aqui eles colocam onde que está as vulnerabilidades, onde que foram detectados equipamentos conectados na rede que tem esse tipo de segurança. Então, por exemplo, eles colocam que nos Estados Unidos foram detectados 4.263 equipamentos vulneráveis. E o Brasil aparece aqui também com destaque, porque aqui no Brasil eles detectaram 1.029 pontos de equipamentos que têm vulnerabilidade desse tipo. E aí, aqui eles listam o detalhe de cada vulnerabilidade encontrada, qual que seria o impacto, né? E aí tem um exemplo, por exemplo, de denial of service. Eles demonstram que pararia de funcionar a bomba se feito o ataque do modo como foi estabelecido aqui. E esse que eu achei interessantíssimo, que é um exemplo de um dano físico. Então, aqui, através de um ataque remoto, através de um controle incorreto de um componente, eles conseguem fazer um relé pegar fogo. Então, isso aqui é realmente preocupante, porque a gente está falando do ambiente que controla combustível. E você ter uma chama iniciada num componente desse sistema remotamente, realmente seria muito preocupante, poderia gerar aí uma explosão ou um incêndio, né? Então, o artigo está bem escrito, tem bastante danos, né? Eles falam de alguns danos indiretos, de alguns problemas que você poderia ter com esse tipo de sistema. E aqui tem um mapa por tipo de produto por local. Então, eles colocaram um pontinho aqui em cada local que encontraram um problema, um equipamento conectado na rede com um desses problemas detectado. E aí tem alguns casos que são aqui no Brasil, então chama atenção e é bom se preocupar quem tem esse tipo de equipamento funcionando. Foi aqui nesse caso aqui não foi um criminoso que fez, né? Foi uma empresa de cibersegurança que fez o seu processo ético de entrar em contato com autoridades e com fabricantes. Só que quem é o usuário, quem é cliente e usa esse tipo de equipamento, teria que correr atrás dos seus fornecedores, dos seus integradores, para verificar se a sua instalação está segura ou não. Como sempre, fica aquele alerta, né?
tomar cuidado aí com os sistemas, fazer os testes de segurança, sempre manter os sistemas atualizados e, na medida do possível, em que não afete a operação, mantê-los segregados da internet, mantê-los em uma rede apartada e segura. Esse era o tema de hoje. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado e fiquem em segurança. Até a próxima. Tchau, tchau.